Queridos amigos e irmãos, Papa Francisco, nas suas catequeses sobre a oração, seguindo o exemplo do catecismo, mostrou algumas das suas dificuldades muito comuns, que devem ser identificadas e superadas. Rezar não é fácil. Há muitas dificuldades que surgem na oração. É preciso conhecê-las, identificá-las e superá-las. O primeiro problema que se apresenta para aqueles que rezam é a distração. Começas a rezar e depois a mente roda pelo mundo inteiro. O teu coração está ali, a mente está acolá. A distração da prece. A oração convive frequentemente com a distração. De fato, a mente humana tem dificuldade de se concentrar por muito tempo num único pensamento. Todos nós experimentamos este turbilhão contínuo de imagens e ilusões em movimentos perpétuos que nos acompanha até durante o sono. E todos sabemos que não é bom dar seguimento a esta inclinação fragmentada. A luta para alcançar e manter a concentração não se limita à oração. Se não se atinge um grau de concentração suficiente, não se pode estudar com proveito, nem se pode trabalhar bem. Os atletas sabem que as competições são ganhas não só pelo treino físico, mas também pela disciplina mental, acima de tudo, pela capacidade de estarem concentrados e de manter alerta a atenção. As distrações não são culpadas, mas devem ser combatidas. No patrimônio da nossa fé há uma virtude que é frequentemente esquecida, mas que está muito presente no Evangelho. Chama-se vigilância. E Jesus repete-o com frequência: vigiai e rezai, para que quando o Senhor voltar, não nos encontre desperdiçados ou distraídos, mas laboriosos e concentrados no que realmente importa. Assim também na oração não devemos nos dispersar perseguindo todas as atrações que nos vêm à mente, mas procurar empreender o caminho certo, praticando o bem e desempenhando a própria tarefa. Esta é a distração, que a imaginação roda, e assim. Santa Teresa definia esta imaginação que roda, chamando-se roda na oração a louca de casa. É como uma louca que te faz rodar. Devemos impedi-la e aprisioná-la com a atenção. Além da distração, o Papa falou da aridez na oração. O catecismo descreve-o deste modo: o coração está seco, sem gosto pelos pensamentos, pelas lembranças e sentimentos mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se aguenta fielmente ao lado de Jesus na agonia e no sepulcro. A aridez faz-nos pensar na Sexta-feira Santa, na noite e no Sábado Santo, o dia inteiro. Jesus não está presente, está no sepulcro. Jesus morreu, estamos sozinhos. Muitas vezes não sabemos quais são as razões da aridez. Pode depender de nós, mas também de Deus, que permite certas situações na vida exterior ou interior. Ou às vezes pode ser uma dor de cabeça ou
no fígado que te impede de entrar em oração. Com frequência, nós não sabemos a razão. Os mestres espirituais descrevem a experiência da fé como uma alternância contínua de tempos de consolação e tempos de desolação. Momentos em que tudo é fácil, enquanto outros são marcados por uma grande dificuldade. Acontece que às vezes nos sentimos abatidos, isto é, não temos sentimentos, não temos consolação, não aguentamos mais. São aqueles dias cinzentos e existem muitos na vida. Mas o perigo é ter o coração cinzento. Quando este sentir-se abatido chega ao coração e o faz adoecer, então também todo o nosso coração se torna cinzento. Isto é terrível. Não se pode rezar, não se pode sentir consolação com o coração cinzento, não. Ou não se pode levar adiante uma aridez espiritual com o coração cinzento. O coração deve ser aberto e luminoso para que entre a luz do Senhor. E se não entrar, é preciso guardá-la com esperança, mas não devemos fechá-la no cinzento. Depois, algo diverso é a assídia, diz o Papa, outro defeito, outro vício, que é uma verdadeira tentação contra a oração e, mais geralmente, contra a vida cristã. A assídia é uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância, à negligência do coração. É um dos 7 pecados capitais, pois, alimentado pela presunção, pode levar à morte da alma. Então, o que devemos fazer nesta sucessão de entusiasmos e desânimos? Deve-se aprender a caminhar sempre. O verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz de perseverar em tempos difíceis. Caminha, caminha, caminha. E se te sentires cansado, para um pouco e volta a caminhar, mas com perseverança. Todos os santos passaram por este vale oscuro e não nos escandalizaremos se, lendo os seus diários, ouvirmos o relato de noites de oração sem vontade, vividas sem gosto. Temos de aprender a dizer: ainda que tu, meu Deus, pareças fazer tudo para que eu deixe de acreditar em ti, eu continuo a rezar-te. Os crentes nunca apagam a oração. Por vezes pode assemelhar-se à oração de Jó, o qual não aceita que Deus o trate injustamente, protesta e chama em juízo. Mas muitas vezes protestar diante de Deus é também um modo de rezar, pois com frequência o filho zanga-se com o pai. É um modo de se relacionar com o pai, pois reconhece-o como pai. E também nós, que somos muito menos santos e pacientes do que Jó, sabemos que no fim deste tempo de desolação, em que elevamos ao céu gritos silenciosos e muitos porquês, Deus responder-nos-á. Não esquecemos a oração do porquê. É a prece que recitam as crianças quando começam a não entender as coisas, e os psicólogos definem-na a idade dos porquê. Pois a criança pergunta ao pai: pai, por quê? Pai, por quê? Papai, por quê? Mas prestemos atenção, a criança
não ouve a resposta do pai. O pai começa a responder e a criança apresenta outro porquê. Só quer chamar a atenção para si, a atenção do pai. E quando nos zangamos um pouco com Deus e começamos a pronunciar os porquês, diz o Papa, nós estamos a atrair o coração do nosso Pai na direção da nossa miséria, da nossa dificuldade, da nossa vida. Mas sim, diz o Papa Francisco, tende coragem de dizer a Deus, mas por quê? Pois, às vezes, zangar-se um pouco faz bem, faz-nos despertar esta relação de filhos com o Pai, de filha com o Pai, que devemos manter com Deus. E até as nossas expressões mais duras e amargas, Ele as acolherá com o amor de um Pai e considerá-las-á como um ato de fé, como uma oração. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.